Fala galera do Se Liga Nessa Conta, beleza? Hoje nós vamos aprender a como saber os domínios das funções, beleza? Mas antes de continuar com o vídeo, inscrevam-se no nosso canal e dê um like, beleza galera? Então vamos aí ao nosso primeiro exemplo. Vamos ver o que temos. Temos uma função aí, f de x, que é igual a 5 sobre x menos 3. Ele quer saber qual é o domínio dessa função. Como que eu vou olhar para saber qual é o domínio da função? Eu vou perguntar o seguinte: qual é a condição para essa função existir? Ou seja, você vai sempre olhar a parte que está o x, ok? Mas não vai analisar o x, mas vai sempre olhar a parte que está o x. Qual é a parte que está o x? É a parte de baixo da função, beleza? Então, qual que é a condição dessa função existir? Bom, essa parte de baixo, ela não pode ser o quê? Zero. Por quê? Porque não existe número dividido por zero. Ou seja, repare que eu não estou analisando o x, e sim estou analisando aonde está o x. Então, vamos lá, o x está na parte de baixo. Qual é a condição dessa função existir? É que ele não pode ser dividido por zero, né? Não existe número dividido por zero. Ou seja, essa parte de baixo, que é o x menos 3, ele tem que ser diferente de zero, ok? Agora eu pego o menos 3, passo para o outro lado, inverte o sinal, não é? X diferente de 3, ele passa positivo, ok? Então, na verdade, o domínio dessa função é x diferente de 3. Você pode colocar naquela fórmula, né? X pertencente aos reais, tá o quê? X é diferente de 3. Beleza, galera? Bem tranquilo aí esse nosso primeiro exemplo. Vamos para o próximo. Temos aí f de x é igual a raiz quarta de x menos 5. Ora, qual que é a condição dessa função existir? Essa parte de dentro aqui, temos que analisar a parte de dentro, porque é onde está o x, não é? Então, beleza, o x está dentro de uma raiz quarta, ok? Então, temos que esse número de dentro, ele pode ser zero? Ele pode ser zero. Ele não está na parte de baixo, né? Não existe número divisível por zero, mas raiz de zero existe. Ele pode ser zero. Ele pode ser negativo? Não. Por quê? Porque se trata de uma raiz quarta, ok? Ele pode ser positivo? Pode. Então, eu tenho que essa parte de dentro, que é o x menos 5, ele pode ser zero e também pode ser maior que zero. Então, ele pode ser maior ou igual a zero. Esse menos 5 passa para o outro lado, né? Inverte o sinal. X maior ou igual a 5, beleza? Então, o domínio dessa função é x pertencente aos reais, tal que o x ele tem que ser maior ou igual a 5. Repare que se eu pegar valores igual a 5, ele vai dar 5 menos 5, 0. Existe. Se eu pegar valores maior que 5, ele sempre vai dar números positivos, então raiz de número positivo existe. E se eu pegar números negativos, essa raiz não existe, ok? Então vamos aí agora ao nosso próximo exemplo. Temos aí f de x é igual 7x sobre raiz de x menos 2. Nossa, professor, agora ficou difícil. Negativo. Vamos avaliar a parte que está o x. Bom, essa primeira parte aqui, a parte de cima, qual que é a condição dela existir? Esse x da parte de cima, ele pode ser positivo? Pode. Ele pode ser negativo? Pode. Ele pode ser zero? Pode, ou seja, não tem nada que atrapalhe esse x de cima. Então, nós nem vamos olhar para ele, porque ele pode ser qualquer número. Vamos olhar, então, a outra parte que está o x. Temos aqui raiz de x menos 2. Ora, esse número é uma raiz quadrada de x menos 2. O que temos que olhar? Essa raiz ela está na parte de baixo? Está sim, professor. Então, você já sabe que ela não pode ser zero, ok?
E ela pode ser número negativo? Também não, porque se trata de uma raiz de grau 2. Então, eu tenho que essa parte de baixo, que é o x menos 2, ele tem que ser maior que zero, né? Ele não pode ser zero e nem número negativo, porque não existe raiz de número negativo para os números reais. E também não pode ser zero, pois está na parte de baixo. Então, vai ser simplesmente x menos 2 maior que zero. Esse menos 2 passa para o outro lado, vai ficar x maior que 2. Temos, então, aí que o nosso domínio dessa função é igual a x pertencente aos reais, tal que x é maior que 2. Beleza, galera? Qualquer coisa, pausem o vídeo e assistam novamente. Vamos aí, então, mais um exemplo. Temos aí raiz de x. Ora, esse x ele está dentro de uma raiz, mas essa raiz está na parte de baixo? Não, então ele pode ser zero. Ele pode ser número negativo? Também não, pois se trata de uma raiz de grau 2. Ele pode ser maior que zero? Pode sim. Então, eu tenho que essa parte de dentro, que no caso aqui está só o x, ele pode ser maior ou igual a zero. Então, esse aqui já é o domínio da minha função. Ah, sim, agora eu entendi. Beleza, galera? Então, essa parte desse domínio aqui da função seria simplesmente isso. X pertencente aos reais, tal que x é maior ou igual a zero. Repare que você não está analisando o x, e sim aonde está o x. Isso é muito importante vocês terem isso em mente. Então, vamos lá. Próximo exemplo, raiz de x menos 2. Ora, a raiz não está na parte de baixo, então ele pode ser zero. Ele pode ser número negativo? Não, pois se trata de uma raiz de grau 2, raiz quadrada. Então, essa parte de dentro ela pode ser zero e pode ser positivo, né? Pois existem raízes de números positivos. Então, eu tenho que essa parte de dentro, que é o x menos 2, ele tem que ser maior ou igual a zero. Então, o x tem que ser maior ou igual a 2, beleza? Bem tranquilo. Vocês podem ver que não é nada daquilo que vocês achavam que era, pois você está analisando a parte que está o x. Então, aqui é domínio de f de x, x pertencente aos reais, tal que x é maior ou igual a 2. Beleza? Vamos aí, então, a mais um exemplo. Temos aí, raiz cúbica de x menos 5. Ora, raiz cúbica, ele aceita números negativos, ok? Então, esse número aqui, qual que é a condição dessa função existir? Esse x menos 5, ele está na parte de baixo? Não, então ele pode ser zero. Ele pode ser positivo? Pode. Existem raízes de números positivos. E eles podem ser negativos? Pode, porque é raiz de grau 3. Então, vai ser a parte de dentro, que é o x menos 5, ela pode ser qualquer número, não é? Então, essa parte de dentro, se ela pode ser qualquer número, qual que vai ser a minha solução dessa função? A solução vai ser os reais. Isso mesmo, ele pode ser zero, ele pode ser positivo e pode ser negativo. Então, o meu domínio vai ser os reais. Ah, sim, agora eu entendi. Beleza, galera? Bem tranquilo aí também. Vamos aí a mais um exemplo. F de x é igual a menos 5x mais 2. Ora, esse número não está dentro de nenhuma raiz. Então, ele pode ser positivo ou negativo. Ele não está na parte de baixo, não está no denominador. Então, ele pode ser zero também. Então, aqui também o domínio da minha função vai ser os reais. Beleza, galera? Bem tranquilo. Ah, sim. Agora eu entendi. Então, vamos lá. Agora, temos duas raízes. Temos agora que tomar um pouco mais de cuidado, mas aqui é bem tranquilo de fazer. Vamos estudar aqui a primeira raiz. Temos aí raiz de x menos 2. É a raiz quadrada.
Então, eu já sei que ele não pode ser negativo. Ele está na parte de baixo? Não. Então, ele pode ser zero e também pode ser positivo. Então, eu tenho que, para esse primeiro aqui, o meu x menos 2, ele tem que ser maior ou igual a zero, ok? Então, meu x tem que ser maior ou igual a 2. Agora, vamos para o nosso segundo caso, a nossa segunda raiz. Temos aí que 6 menos 2x, ele tem que ser o quê? Também é o mesmo caso. Ele não pode ser negativo, mas pode ser zero e também pode ser positivo. Então, ele também tem que ser maior ou igual a zero. Então, temos aí menos 2x tem que ser maior ou igual a menos 6. Agora, nós temos que tomar muito cuidado. Repare que está aqui menos 2, ok? Então, eu tenho que multiplicar por menos 1. Toda vez que isso acontece, eu vou inverter o sinal dos dois lados, beleza? Então, aqui vai ficar 2x e aqui vai ficar 6. Porém, eu também inverto, não está maior ou igual a zero, vai ficar menor ou igual a zero. Tem que tomar muito cuidado nessa parte. E a conta segue normal. O 2 está multiplicando o x, ele passa dividindo, vai ficar aqui que o x tem que ser menor ou igual a 3. Então, temos dois casos, beleza, galera? Temos aqui para o x maior ou igual a 2 e temos aqui para o x menor ou igual a 3. E aqui, nessa parte de baixo, eu vou ter a minha solução. Beleza? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar aqui, vamos construir aqui, ó, uma retinha aqui. Essa retinha me ficou torta. Uma retinha minha aqui. Vou construir outra retinha aqui. Vou construir outra retinha aqui. E vou construir outra retinha aqui. Bem tranquilo. Repare que até agora eu só calculei o domínio das duas funções normalmente. E quando eu acho o resultado, eu coloco ele aqui, ó. O x é maior ou igual a 2, o x é menor ou igual a 3. Beleza? O que eu faço agora? Agora, o que nós vamos fazer? Não está o número 2 e 3? Coloco em ordem crescente, onde está o 2 e aonde está o nosso 3, beleza? Colocado em ordem crescente, vou colocar só aqui para a gente separar onde está cada um. Colocado em ordem crescente, agora nós vamos analisar os casos. Ele perguntou aqui, como que ficou a minha resposta? O x tem que ser maior ou igual a 2, ou seja, o x sendo maior ou igual a 2, ele vai ser positivo. Então, aqui eu tenho que vai ser mais, né? Que é maior ou igual a 2. Então, depois do 2, ele vai ser mais. Logo, antes ele vai ser menos. Nessa parte de baixo aqui, eu tenho que o x é menor ou igual a 3 para ele ser positivo, beleza? Se para ele ser positivo, o x tem que ser menor ou igual a 3, então aqui também... Logo, para cá, ele vai ser negativo. Repare que, se eu colocar o número 3 aqui, ó, aqui em cima, vai ficar 6 menos 2 vezes 3. Vai ficar 6 menos 6, que vai dar 0. Se eu colocar números à direita do 3 aqui, no caso, vamos supor 4, ia ficar 6 menos 2 vezes 4. 6 menos 8, que vai dar menos 2, número negativo. Se eu pegar números à esquerda do 3, exemplo 2, vai ficar 6 menos 2 vezes 2, que é 6 menos 4, que dá 2, vai dar número positivo, beleza? Então, nós vemos aqui, efetuamos aqui, ó, menos dividido por mais, menos, mais dividido por mais dividido por menos, menos. Então, a minha resposta, na verdade, ela está aqui. Aqui que ela assume valores positivos, beleza, galera? Então, aqui a minha resposta final, que é a minha solução, o meu domínio, né? Vai ficar x pertencente aos reais. E eu vou ensinar para vocês aqui um macetinho, que toda vez que ficar entre o resultado, né? Não ficar x maior que 3 ou x menor que 2, alguma coisa nesse sentido, toda vez que tiver entre essa cobrinha aqui, se você quiser chamar,
Toda vez que tiver entre, você vai colocar o 2, o menor, o x, o menor e o 3. Beleza? Repare aqui, você colocou o número, o menor, o x, o menor e o número. Sempre vai ser nessa ordem. A única coisa que você vai ter que analisar, ele pode ser zero? Pode. Então, você vai colocar o sinalzinho aqui de igual a zero e pode fechar. Beleza? Então, a solução do domínio dessa função é x pertencente aos reais, tal que 2 é menor ou igual a x, menor ou igual a 3. Se eu pegar números entre o número 2 e 3, ela vai dar zero ou números positivos. Beleza, galera? Qualquer coisa, pausem o vídeo e assistam novamente. Ah, sim, agora eu entendi. Vamos aí, então, a mais um exemplo. Vamos ver o que temos para nós. Ora, temos aí, f de x é igual a 3 sobre x mais 2 mais 5 sobre x. Beleza, galera? Então, vamos lá. Vamos analisar o nosso primeiro caso aqui, esse aqui. Aonde que está a nossa função? Aliás, perdão, aonde que está o x? Está na parte de baixo. Então, esqueço a parte de cima. Eu vou analisar a parte de baixo, o denominador. Então, temos aí x mais 2. Qual que é a condição dele existir? Ora, essa parte de baixo ela não pode ser zero, mas ela pode ser positiva e pode ser negativa, ok? Não está dentro de nenhuma raiz, então eu tenho que x mais 2, ele simplesmente tem que ser diferente de zero. Então, eu tenho que o x tem que ser diferente de menos 2. Analisei o primeiro caso. E nessa parte aqui, como que vai ficar a função? Ora, esse x aqui, ele simplesmente, como ele está na parte de baixo, ele não pode ser zero, ele pode ser positivo ou negativo. Então, esse x aqui ele tem que ser diferente de zero. Ora, então esse aqui já é o nosso domínio da função, beleza? Então, temos aqui o domínio de f de x vai ficar x pertencente aos reais, tal que o x tem que ser diferente de menos 2 ou o x tem que ser diferente de zero. Beleza, galera? Inscrevam-se no nosso canal e se estiverem gostando dos nossos vídeos. Vamos aí, então, a mais um exemplo. Ora, temos aqui, f de x é igual a 1 sobre raiz de x mais 2 sobre x menos 3. Bom, vamos analisar a primeira parte. O x está na parte de baixo. Ok, então vamos analisar só o denominador. Esse x aqui, ele pode ser zero? Não, ele está na parte de baixo. Ele pode ser negativo? Também não, porque a raiz é de grau 2, é de grau par, então não pode. Ou seja, esse x ele só pode ser maior do que zero. Já temos aí a resolução da nossa primeira parte. Agora vamos à nossa segunda. Temos aí o x menos 3. O x menos 3 está na parte de baixo, né? O x está na parte de baixo. Então, esse x menos 3, ele pode ser número positivo? Pode. Pode ser negativo? Também pode, pois ele não está dentro da raiz. Então, ele pode ser positivo e pode ser negativo. Ele pode ser zero? Não, ele não pode ser zero, pois não existe número divisível por zero. Então, eu tenho aqui que x menos 3, ele simplesmente tem que ser diferente de zero. Então, eu tenho que o meu x tem que ser diferente de 3, ok? Vamos fazer o mesmo caso que fizemos aquela hora. Então, nós temos aqui ó, o x maior que zero, nós temos aqui o x diferente de 3. E nessa parte de baixo aqui nós vamos ter a solução. Vamos montar aqui as nossas retinhas. Beleza? Qualquer coisa que tiver em dúvida, pausem o vídeo, assistam novamente. Isso. E mais uma retinha. Bom, vamos colocar aqui as nossas barrinhas, né?
Vamos colocar aqui mais uma barrinha. E agora nós vamos analisar. Aqui no caso é o 0, aqui é o 3, vamos colocar eles em ordem crescente. O que nós temos aqui? Esse número aqui ele só aceita números à direita do 0, não é? Ou seja, essa parte toda aqui ele aceita. Vamos lá. Nessa parte aqui, ele só falou que ele não pode ser 3, não é? Ou seja, ele pode ser tudo menos o 3. Ou seja, eu coloco uma bolinha aberta aqui. Aonde que está os dois pintados aqui? É daqui para frente, né? No 3 ela é aberta e é daqui para frente. Ora, repare que ela só aceita valores entre o 0 e o 3 e a direita do 3. Então, o nosso domínio aqui, nosso domínio de f de x vai ficar o seguinte, vou fazer nessa parte de baixo aqui. X pertencente aos reais, tal que aquele mesmo, ele pode ser 0? Também não, então aqui também é bolinha aberta. Tal que, aí você coloca o número, o menor, o x, o menor e o outro número. Não é isso que eu falei? Para você não se complicar na hora que ele está entre. Coloca o número, o menor, o x, o menor e o número. E você vai reparar, ele pode ser 0? Não. Ele pode ser 3? Também não. Então, ele vai continuar desse jeito. Ou o x ele também pode ser maior do que o 3. Beleza? Então, x pertencente aos reais, tal que 0 menor que x, menor que 3, ou x é maior do que o 3. Esse é o domínio dessa função. Vamos aí a mais um exemplo. Bom, temos aí x ao quadrado menos... f de x é igual a 5 sobre x ao quadrado menos 9, mais 7 sobre raiz de x mais 3. Beleza? Como que vai ficar o domínio dessa função? Vamos ver agora. Aonde está o x? Está na parte de baixo, no denominador. Então, eu vou analisar só a parte do denominador. Então, temos aí x ao quadrado menos 9. Esse número aqui, ele pode ser positivo? Pode. Pode ser negativo? Pode. O que ele não pode ser? Ele só não pode ser 0, ok? Então, nós temos aí que x ao quadrado menos 9, ele só não pode ser 0. Então, eu tenho aqui que x ao quadrado menos... Perdão, eu passo menos 9 para o outro lado, vai ficar mais 9. X é diferente de mais ou menos raiz de 9. X tem que ser diferente de mais ou menos 3. Professor, por que mais ou menos? Por quê? Não é x ao quadrado menos 9? Se eu colocar, ó, eu tenho aqui, ó, x ao quadrado menos 9. Se eu colocar 3 aqui, 3 ao quadrado, 9 menos 9, que vai dar 0. E se eu colocar aqui menos 3 ao quadrado também vai dar 9 menos 9, que vai dar 0. Por isso que a gente coloca mais ou menos 3. Ok. Vamos para o próximo. Vamos analisar o 7 sobre raiz de x mais 3. Onde está o x? Está no denominador. E vamos ver. Ele pode ser positivo? O x mais 3, não o x. Nós nunca analisamos o x, sim a parte que ele está. No caso, ele está dentro de uma raiz, nós vamos analisar o x mais 3. Esse x mais 3, ele pode ser positivo? Pode. Ele pode ser 0? Não, pois ele está na parte de baixo, não existe número dividido por 0. Então, ele não pode ser 0. Ele pode ser número negativo? Também não, pois a raiz é de grau par, que é o 2. Então, na verdade, o x mais 3 ele só pode ser maior do que 0. Então, o x tem que ser maior do que menos 3. Ok, então, eu sei que o x ele tem que ser maior que o menos 3 e ele tem que ser diferente do menos 3 e mais 3. Ok, então fica muito fácil da gente conseguir ver, né? Vamos tentar aqui, vou só colocar uma setinha aqui para vocês
verem melhor o que eu vou falar. Bom, eu tenho aqui, ó, o 3 está aqui e o menos 3 está aqui. O que eu tenho aqui? Ele não pode ser o menos 3, então vou botar uma bolinha aberta. E ele falou aqui, ó, ele tem que ser maior que o menos 3, ou seja, ele tem que ser maior que o menos 3, mas ele não pode ser nem menos 3 e 3. Viu como ficou claro? Então vamos lá. Como que vai ficar o domínio dessa função? Vai ficar o domínio é igual x pertencente aos números reais, tá o quê? Bom, eu tenho aqui, tem um número entre. O que eu vou fazer? Vou colocar o primeiro número, o x, primeiro número, o menor, o x, o menor e o próximo número. Agora eu vou analisar. Ele pode ser menos 3? Ele pode ser 0? Não. Então, eu deixo assim. Ele pode ser 3? Ele pode ser 0 também? Não. Então, eu paro aqui mesmo. Ou o x ele tem que ser maior do que o 3. Repare que ele continua para cá, tá vendo? Então, ele tem que ser maior do que o 3. Beleza, galera? Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, é só pausar o vídeo e assistir com calma. Beleza, galera? Se liga nessa conta, inscrevam-se no nosso canal e dê um like. Também temos a nossa página do Instagram. Aulas online para todo o Brasil. Beleza, galera? Grande abraço a todos e bons estudos!